Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre como Deus vê a igreja e o que nos impede de ser a igreja que Deus vê. Porque muitas vezes nós queremos saber como Deus vê a igreja, e isso está revelado na palavra, na Bíblia, mas às vezes a gente tem a dificuldade de ser essa igreja. Muitas vezes Deus nos enxerga de uma maneira, enxerga a mim, a você, as nossas características boas, as coisas que nós realmente sabemos fazer, mas quando nós olhamos para nós mesmos, a gente não tem essa convicção. A gente fala, não, Deus deve estar olhando para outro Gustavo. Então eu quero compartilhar com vocês hoje como que Deus vê a igreja em 2 pontos e o que nos impede de ser a igreja que Deus vê. Em Isaías 55, 8 e 9, Deus deixa ele bem claro algo referente à nossa capacidade humana de entender as coisas. Isaías 55, no versículo 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Esse texto está dizendo assim: ser humano, querido, a sua perspectiva e a sua capacidade de olhar sobre certas coisas ainda é muito pequena perto do que Deus enxerga. Mas a boa notícia é que em Jesus, através de Jesus, eu e você podemos enxergar o que Deus está enxergando. Eu e você podemos ver a nós mesmos, ver as pessoas e ver a igreja como Deus quer que nós enxerguemos. Você já foi num restaurante uma vez? Você tinha muita vontade de ir num restaurante, só que você ouviu um comentário de um amigo seu, de um conhecido, falou: meu, não vai naquele restaurante que é ruim. E aí você, não vou então. Mas aí você vai um dia, por um acaso, e o restaurante é bom. Qual a sensação que dá? Poxa, perdi tanto tempo, né? Podia ter ido antes naquele restaurante, né? É a mesma coisa, sabe, gente? Às vezes a gente fica com uma expectativa porque a gente ouviu falar, ou a gente tem um impedimento porque a gente ouviu falar, e a gente não se dá o luxo, e a gente não toma uma atitude de ir experimentar. Com Deus é a mesma coisa. Nós ouvimos histórias de outras pessoas, ouvimos muitas pregações, mas nós muitas vezes não buscamos a nossa experiência pessoal com Deus. E o que está deixando claro nesse texto de Isaías 55 é que mesmo nós, na nossa melhor capacidade de enxergar, não ainda conseguimos ver o que Deus tem preparado para a gente, amém? E isso é poderoso, isso é muito poderoso. O nosso Senhor, nosso Deus, Ele é o dono da igreja. Como nós vimos no domingo passado, a eclésia de Deus, sim ou não? Nós somos essa eclésia. Que essa eclésia nasce do chamado de Jesus aos seus discípulos. E o chamado de Jesus aos seus discípulos é um chamado ativo, não é um chamado passivo. É um chamado ativo. O que é ativo? É um chamado que Jesus convoca eles para seguirem e para fazerem alguma coisa. Jesus não chamou os seus discípulos para: vem cá assistir o que eu vou fazer. Ele falou: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A verdadeira igreja envolve em pessoas como eu e você, que são ativas no reino, ativas na igreja, ativas na nossa sociedade, ativas no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Deus nos chamou para sermos pessoas ativas. Por isso que o Espírito Santo, ele traz vida. Senão eu podia falar: o Espírito Santo traz tranquilidade. O Espírito Santo vai fazer com que todos os seus problemas sejam resolvidos. Está escrito isso na Bíblia? Não. Na Bíblia está escrito que ele traz vida. Vida envolve ação. Como é que você sabe que alguma coisa está viva? Quando ela está se movimentando. Você vê um peixe fora d'água, jogado, parado, ele está morto, não tem vida. Então quando Jesus chama a eclésia, Ele chama a igreja, Ele chama eu e você, porque a igreja somos nós, a igreja não é este prédio. Quando Ele nos chama para viver de uma maneira
ativa e não passiva. Fala para a pessoa do seu lado, você foi chamado para fazer alguma coisa. Teve um pessoal que falou, ai meu Deus, mais trabalho para mim. Não é trabalho não. É um trabalho, mas é um trabalho que traz muito fruto, que traz muita alegria. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para algo ativo e não de espectador. Como nós vimos na semana passada, muitas vezes a igreja pode ser uma igreja de consumidores, que vêm, retiram o que querem, tomam, experimentam, vestem. Ai, tá bom. Igreja posto de gasolina, semana inteira tanque vazio, orando para não acabar a gasolina em algum lugar. Mas chega de domingo, agora eu vou encher. A gente viu que não é assim que funciona a igreja de Jesus, não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, ele é diário. E Deus, ele vê a nós como o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Acho que algumas 3 semanas atrás eu compartilhei com vocês sobre o que é o corpo de Cristo, como é que Deus nos enxerga, está lá em 1 Coríntios 12, 2. E quando Paulo relata essa descrição, essa metáfora da igreja como o corpo de Cristo, essa explicação fenomenal que nós vamos ler mais para frente. Antes disso, há uma descrição na igreja de Atos, antes mesmo de Paulo se converter. Já existe uma igreja dos apóstolos que está viva, que foi cheia do Espírito Santo e que está viva. E eu queria ler com vocês, o texto está na tela também, mas se você quiser abrir é Atos 2, 42. A letra talvez está muito pequenininha, aí nós vamos ler do 42 ao 47, Atos 2, 42 a 47. A descrição desta igreja ativa e viva aparece assim, né? Essa primeira eclésia constituída. Diz assim a palavra lá em Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o primeiro relato desta igreja. Essa igreja, pós-Jesus, foi cheia do Espírito Santo. Eles vivem em comunhão. Você pode repetir comigo? Comunhão. Comunhão. Uma das primeiras características que eu quero destacar com você é que essa verdadeira igreja, ela vive em comunhão. Está aqui no texto, não está grifado, porque eu não sei porque que não grifou, mas ele fala, né, se dedicavam em ensino os apóstolos e à comunhão, se dedicavam, faziam um esforço para aprender, ficavam atentos ao ensino dos apóstolos, e faziam um esforço, se dedicavam à comunhão. Porque não é comum ao ser humano querer ficar isolado. É comum ao ser humano querer ficar com seus pensamentinhos, as minhocas na cabeça aqui, vivendo uma realidade paralela ou a sua própria realidade. E a primeira igreja, a igreja que hoje nós nos inspiramos em muitas coisas, ela ficava sempre conectada uns aos outros através da comunhão. No versículo 44 diz, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. De novo, unidade. E tudo em comum não quer dizer que eles eram todos iguais, mas eles compartilhavam a vida a ponto de um saber o que o outro precisava, a ponto de saber o que o outro necessitava. Encorajamento, oração. Isso só existe em comunhão. Não existe fora, não existe em solidão. Unidade de um.
Toda vez que nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de pessoas diferentes se unindo com um propósito. Isso é a eclésia, isto é a igreja. E lá no versículo 46, no finalzinho, diz: com alegria e sinceridade de coração. Muita gente pensa que é só a comunhão, só a gente estar junto já é bom o bastante para caracterizar uma igreja. Mas se nós não temos relacionamentos de sinceridade, como é que nós podemos ser um? No acampamento de jovens que nós tivemos há quase um mês atrás, nós batemos muito nessa tecla. Vida em comunhão precisa de transparência. A igreja verdadeira de Cristo vive, respira alegria e sinceridade. Não quer dizer que não vão ter momentos ruins, não quer dizer que não vão ter dias difíceis, mas mesmo nesses dias, ainda habita a sinceridade, de poder olhar no olho e poder falar sem ter medo de ofender, sem ter barreiras no coração, sem ter nenhum tipo de ofensa. E só quando tinha então essa alegria e a sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia das pessoas, o Senhor vinha e lhes acrescentava. Sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele acrescenta a igreja que pertence a Ele, quando nós vivemos em comunhão e temos relacionamentos sinceros. Eu queria abrir com isso porque às vezes falta para nós como igreja este nível de relacionamento entre nós, de sinceridade, transparência, olhar no olho e falar a verdade em amor. Nós precisamos mais disso. Isso edifica. No mundo que nós vivemos com tanta mentira, cada pessoa querendo puxar o tapete umas das outras, a igreja é um lugar onde deve ter alegria e sinceridade. Amém? Essa é a descrição dessa primeira igreja. Essa igreja pura, igreja que não teve uma influência externa dos homens, de nenhum rei, de nenhuma instituição. A eclésia que nasceu ali, foi cheia do Espírito Santo, e essa era a primeira prática delas. Então eu queria, se você está com a sua Bíblia aí, grifa esse trecho e fala, escreve aí do lado assim, ó, alvo. Esse é o alvo que eu e você temos que ter como igreja, é viver dessa maneira. Ah, Gustavo, mas isso não funciona mais para esses dias. Eu tenho que discordar de amor de você. É possível nós vivermos essa igreja assim, porque o Espírito Santo que estava sobre eles também está disponível e sobre nós nessa noite, amém? Então é possível a partir do momento que nós nos comprometemos com isso. Deus vê, então eu queria responder nessa pergunta, como é que Deus vê a igreja? A primeira resposta que eu queria dar para vocês é que Deus vê a igreja como cheia de poder. A primeira característica que nós vemos na igreja de Jesus é uma igreja cheia de poder. Esta igreja, porque até então é importante fazer isso. Na época de Jesus, quando Jesus está lá exercendo seu ministério, não existe a igreja. Não existe uma igreja, existiam as sinagogas, que era um lugar onde os mestres da lei compartilhavam, ensinavam, mas até Jesus morrer, não existe esse conceito de uma eclésia, de uma igreja, de cristãos reunidos com um único propósito. Você tem profetas, você tem João Batista, você tem vários outros homens ali, que estão, muitos até falsos profetas, falando em nome de Deus, mas não existe uma igreja estabelecida. Jesus, quando Ele morre na cruz, morre por mim e por você, nasce a igreja. É naquela hora, quando Cristo dá a vida dele por mim e por você, que Ele está falando, vale a pena morrer por muitas pessoas que vão vir e vão crer em meu nome. E nós só estamos aqui, meus irmãos, por causa do sacrifício de Jesus. O que nos conecta uns com os outros é o sacrifício de Jesus. Não é somente as nossas afinidades, não é somente as nossas amizades, não é somente porque sou filho do meu pai, porque você casou com alguém cristão. Não, o que nos conecta juntos, inclusive até outras igrejas, o corpo de Cristo no mundo, é o sacrifício de Jesus. Quando Ele morreu e ressuscitou, nasceu a igreja. Naquele momento, a igreja nasce e ela é avivada, ela é ligada quando o Espírito Santo vem. Jesus morre na cruz, meus irmãos. E os discípulos que até então seguiam a Jesus falaram, e agora? Sentiam medo,
Ficaram preocupados com as coisas da vida. Pô, eu abandonei esse cara para 3 anos para seguir ele, agora eu tenho que voltar para o meu trabalho. Tiveram muitas inseguranças quando Jesus morreu. Muitas. Assim como eu e você temos ao longo da nossa vida. Mas o que fez com que eles permanecessem unidos e obedecessem aquilo que Jesus falou, foi a comunidade de fé. Eles permaneceram juntos em comunhão. Quando um pensava em desistir, o outro falava, não, nós continuamos aqui com Jesus. Não, mas eu tenho outras coisas. Não, então, lembra do que Jesus falou? Sozinhos nós não conseguimos permanecer como igreja. Somente em comunhão a gente consegue ser essa igreja. O ato de início dessa igreja é um ato de poder. Vocês perceberam isso? Quem morreria pelos injustos? Ninguém. Jesus vem e morre pelos injustos, por quem não merecia. E quando ele ressuscita, a eclésia ressuscita com ele. E quando vem o Espírito Santo, ele enche aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que nós acabamos de ler, que estava lá em Atos, de poder. E a Bíblia diz que eles começam a falar em novas línguas, começam a falar em línguas, em outros dialetos que eles não sabiam, e as pessoas que estavam ao redor, que estão passando na rua, começam a ouvir o que Jesus fez na língua deles. Homens que são de outros países estão passando pelaquela rua e falam, peraí, que história é essa? Eu nunca ouvi essa história na minha língua. E quando eles vão, eles veem esses homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo da casa da mãe de Marcos, diz a Bíblia. E eles começam a ouvir coisas que eles nunca ouviram. Deus vê a igreja como uma igreja cheia de poder, porque ela nasce fruto de uma ação e da demonstração do poder de Deus. Jesus, ele morre e ressuscita, isso é muito poderoso, isso não há questionamento. Jesus vence a morte, e quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus faz depois que ele ressuscita, ele aparece para a eclésia. Ele fala, eu venci a morte, eu não estou morto. Imagina a empolgação dos discípulos, quando eles veem que aquilo que Jesus prometeu, aconteceu. Você acha que eles ficaram tristes? Não, não é. Teve lá o Tomé, né, que não acreditou logo de cara. Mas foi uma injeção de ânimo. E quando o Espírito Santo vem, então aquela igreja nasce. E quando o Espírito Santo vem, ela é ligada. De que adianta ter uma igreja que não tem o Espírito Santo? De que adianta a gente ter um liquidificador que não funciona? De que adianta a gente tem várias coisas na nossa casa que às vezes sem energia elétrica não funciona? De que adianta uma igreja que está cheia de dúvidas, cheia de preocupações em seu coração, que não tem o Espírito Santo, que é a energia elétrica que liga essa igreja? De que adianta? Então Deus vê uma igreja como ela sendo cheia de poder. Jesus, ele não podia só falar sobre poder, ele veio e demonstrou poder. Ele curou, libertou as pessoas, ele foi mostrando como que seria ser igreja. E quando ele vence o poder da morte, ele fala, vocês podem fazer a mesma coisa, porque o meu Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Gente, isso é poderoso. Então Deus vê a igreja como cheia de poder. E é bom frisar, Jesus, ele tinha poder porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai e com seus discípulos. Enquanto ele tinha relacionamento com Deus, ele aprendia e se enchia de poder. Quando ele se relacionava com seus discípulos, ensinava e semeava em seus corações fé, que é necessária para acontecer os milagres. Jesus, ao mesmo tempo que ele aprendia e recebia do Pai, ele compartilhava. Ele não esperava guardar para si mesmo, para ter as suas grandes elucubrações e pensamentos maravilhosos. Ele recebia do Pai. Nós vemos Jesus sempre acordando e orando, e antes de dormir orando. E toda vez que ele recebe do Pai, ele compartilha. Ele não perde tempo.
Jesus só tem poder porque ele tinha um relacionamento íntimo. E o que ele recebia, ele dava. Quando nós queremos receber algo do Senhor para somente guardar para nós, ele não derrama. O Senhor derrama sobre nós para nós darmos. A segunda ponto como Deus vê a igreja, é que Deus vê a igreja como o corpo de Cristo. E é muito interessante porque Paulo, ele tem essa preocupação de ser literal, lá em 1 Coríntios 12, 2. Pode ir aí no próximo, 1 Coríntios 12, 2. É um antes, não tem um antes? É isso aí. O corpo humano tem muitas partes, diz lá em 1 Coríntios 12, 2. Mas elas formam um só corpo. E o mesmo acontece com relação a Cristo. Todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo, mas temos somente um cabeça e fazemos parte de uma só pessoa. E eu queria ler com vocês esse mesmo texto na versão da mensagem. É o próximo slide. Se você não está conseguindo ler, eu queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim o texto: nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos e células. Mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele, Jesus, tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é, agora, uma parte de seu corpo ressuscitado, renovados e sustentados por uma fonte, o seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Ficou claro, né? Somos parte de um só corpo, sustentados pelo Espírito. Uma dica, meu irmão: vida cristã sem o Espírito Santo vai ser um peso. Vai dar um sono, vai dar uma canseira, vai dar uma preguiça. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e por isso que a gente precisa viver junto. Se nós não vivermos junto uns com os outros, as aflições, as dúvidas começam a nascer no nosso coração. Nós só podemos ser sustentados pelo Espírito Santo e pela vida em comunidade. Sem isso é impossível ser uma igreja autêntica, sem o Espírito e sem a comunhão. Você pode repetir comigo: Espírito e comunhão. Sem o Espírito Santo e sem a comunhão, eu e você que somos a igreja de Cristo, vamos ter dúvidas, vamos desanimar. Por isso que a gente precisa viver junto. E eu queria que você abrisse o seu entendimento, porque existem muitos filtros que nos impedem de entender como Deus vê a igreja. E no momento em que nós retiramos todos esses filtros e nos vemos como Deus nos vê, o poder vai fluirá e muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, o que eu falei com vocês primeiro foi exatamente como Deus vê a igreja. E agora eu queria mostrar para vocês 4 coisas que nos impedem de ser a igreja que Deus vê. E eu queria... Amor, tá aí os óculos? Faltou um. Pegue para mim, por favor. Eu queria mostrar para você, que existem 4 filtros que podem impedir eu e você de enxergar a nós mesmos como Deus nos vê. Você já recebeu um elogio que você falou para aquela pessoa: meu, não existe aquilo? Isso aí que você está vendo parece que é de outra pessoa? Então existem 4 filtros, eu queria ilustrar como 4 óculos, só tem 3 aqui, mas... Tem algum cegueta aí que pode me prestar óculos? Oh, pai, obrigado, viu? Obrigado, viu? Ah, então tá bom, depois eu uso o seu então. Ô, Rick, me presta aqui. Obrigado, viu? Você vai enxergar ainda? Amém, glória a Deus. Existem 4 filtros que impedem eu e você de sermos essa igreja.
que é ao mesmo tempo simples e poderosa. O primeiro filtro que eu queria identificar como um óculos aqui é o medo da mudança. Obrigado. Esse é meu mesmo, tá, gente? Ainda bem que vocês gostaram. O primeiro filtro é o medo da mudança. Quando você coloca um óculos escuro num lugar como esse, dificulta enxergar. Dificulta pra caramba. Eu não consigo enxergar às vezes nem ali, e eu não tenho problema de vista. O medo da mudança é o primeiro filtro que eu e você podemos ter. E por conta disso a gente deixa de ser a igreja que Deus nos chamou para ser. O medo da mudança, de às vezes a gente não querer assumir um compromisso que pode mudar a minha vida. Então eu prefiro nem assumir essa posição. É aquele negócio quando você vai viajar para a praia, muitas vezes, você está de óculos escuros desde o começo, aí quando você chega lá, você viu a praia já, mas tudo de óculos escuros. Aí quando você tira, dá aquela brancura, você fala, nossa, muito mais bonito, tem outras cores aqui que eu não estava enxergando com esse óculos. Um dos filtros é o medo da mudança. Porque nós temos medo muitas vezes de assumir um compromisso que possa mudar as nossas vidas. E então eu prefiro nem considerar essa opção. Se você tem muito medo de mudar, dificilmente eu e você podemos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Porque nós cantamos nessa noite, eu me rendo para conhecer-te mais. Se render é tirar os óculos fora, é tirar tudo aquilo que a gente pensa que a gente sabe, e falar, Senhor, eu me rendo totalmente para te conhecer mais, para experimentar do seu poder, para não pegar o meu conhecimento, aquilo que eu acho que eu sei, e tentar dar um jeitinho. Não, Senhor, eu me rendo, Senhor, a ti. Ter medo de mudança vai contra o Evangelho. Paulo, em Filipenses 1:21, ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E lá em Apocalipse 2:10 diz assim, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. E vocês terão aflições, aqui no texto diz, por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. O medo da mudança paralisa. O medo de conhecer algo novo, de entrar, se integrar em algo novo, paralisa a gente. Se você já foi machucado muito por relacionamentos, e nós falamos que relacionamento, comunhão é necessário para uma igreja, para a gente sobreviver, você fala, não, esse negócio não é para mim. Você não sabe o que eu passei, você não sabe as coisas que eu ouvi. Meus irmãos, as pessoas são falhas, eu sou falho. A gente não consegue se relacionar com alguma pessoa e às vezes não ficar triste com alguma coisa que acontece. Porém, nós vamos ficar olhando para as pessoas ou nós vamos olhar para o Senhor? Nós podemos simplesmente nos acertar. Nós podemos pedir perdão e liberar perdão. Viver uma vida segurando essas coisas não é nada saudável. Destrói a nossa esperança, destrói a nossa expectativa de futuro. Deus não derrama poder, revelação numa pessoa que tem muito medo. E a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E nós sabemos que o Deus é amor. Ter medo não é uma estratégia dos nossos dias. O diabo tem semeado isso no coração humano há muito tempo. Quando nós construímos para nós mesmos uma vida segura, e como jovem rico não conseguimos nos desfazer da única coisa que nos afasta de Jesus, não podemos experimentar e nem ser essa igreja. Quando o foco está muito em ter medo de uma mudança, eu tenho medo, Gustavo, eu tenho medo, eu não sei se eu consigo, como é que vai ser? Medo, não conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que nos entregar. O perfeito amor, ele lança fora todo medo, e esse amor é revelado em Jesus. Por isso que eu falei para vocês que essa igreja, ela nasce quando Jesus dá a maior prova de amor, quando ele morre na cruz por mim e por você. Nós precisamos deste amor para sermos sustentados.
O segundo ponto que nos impede de ser a igreja que Deus vê são as preocupações com os valores deste mundo. Esse aqui é o óculos da minha esposa, então não fala que ficou bom, tá? E ela tem um grauzinho aqui, um pouquinho grande, então tá meio zoado aqui o negócio. Eu tô suando ainda. Vixe, vai ter que lavar depois. Existem muitas preocupações reais com os nossos dias, mas quando elas se tornam a nossa realidade, nós perdemos a perspectiva de viver pela fé. As preocupações com os valores, as preocupações com o que o mundo valoriza, faz a gente, como eu agora, não estou enxergando direito o que é e o que não é. A gente coloca um filtro nos nossos olhos, que a gente sabe que aquilo é o caminho certo, mas não sei bem, eu tenho tantas outras coisas aqui importantes que eu tenho que fazer agora. Eu vou ficar com dor de cabeça se eu não tirar. Mas esse filtro é um dos mais perigosos, porque parece que nós estamos enxergando com clareza. Eu estou enxergando. Sei que a Karina está sentada ali, mas é um filtro que não deve ser bem por ali, talvez seja por aqui. É um filtro que faz com que as preocupações do meu e do seu coração virem a nossa realidade. A gente deixa de ver aquilo que o Senhor já mostrou para a gente, que é caminho, a verdade e a vida, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o medo somado com essa preocupação, porque às vezes a gente pode ter, os dois óculos, um em cima do outro, os dois filtros, um em cima do outro, faz com que a gente fique inseguro, preocupado com as coisas deste mundo, preocupado com o que vão pensar da gente. E aí aos poucos a gente vai deixando de ser igreja. Uma das grandes preocupações que nós temos na vida são as aparências. Nos preocupamos com o que vão pensar de nós, se nós tomarmos uma atitude radical. Ou amamos tanto as coisas do mundo, que preferimos viver escravos delas. Meus irmãos, quando nós colocamos esse tipo de óculos da preocupação com as coisas, com os valores deste mundo, automaticamente nós colocamos o que é valor para Deus de lado. Quando a nossa realidade é uma preocupação com aparências, com sustento e com todas essas outras coisas que parecem aos nossos olhos necessário, a gente coloca as prioridades e o reino de Deus para o lado. Porque a Bíblia fala que não dá para servir a dois senhores. A Bíblia fala especificamente isso sobre o dinheiro. E é exatamente isso. Às vezes a gente fica preocupado em construir tantas coisas para nós mesmos e abrimos mão das coisas que o Senhor já mostrou que nós deveríamos fazer. Aquela igreja que nós lemos em Atos, ela é totalmente possível. Totalmente. A partir do momento que os valores do reino de Deus são valores no nosso coração. A partir das coisas que importam para Deus, também importam para mim e para você. A transformação que o Espírito Santo faz não pode operar no coração daqueles que ainda amam o que este mundo oferece. 1 João 2,15, o texto está aí na tela, diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Está na Bíblia? Tá, gente. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, passa. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Gustavo, então quer dizer que eu vou ter que abrir mão? É nós. Às vezes pode parecer que é difícil abrir mão, mas se nós estamos numa comunidade, se nós estamos em comunhão, se nós temos irmãos que nos sustentam, quando a gente precisa abrir mão de algo que é muito valoroso para a gente consegue permanecer. Agora, tentar desistir de um mau hábito sozinho é muito difícil, quiçá impossível.
parar com um mau hábito, um vício. Às vezes é muito difícil sozinho, às vezes é difícil até com outras pessoas. Mas se nós temos uma comunidade, amigos que nos ajudam a permanecer e nos ajudam a lembrar o que é melhor para nós, a chance é maior ou menor da gente conseguir vencer essas coisas? É maior. Mas nós precisamos estar juntos. Aquela igreja experimentava os milagres e o poder de Deus, porque eles tinham alegria, estavam juntos e eram sinceros uns com os outros. Então, quando a gente ama esse mundo, o amor de Deus não está em nós. É o que nós acabamos de ler nesse texto. E é engraçado porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E o resultado disso é o medo. Eu não vivo numa comunidade de amigos. Eu não consigo ser sincero. Eu não sou cheio do Espírito Santo, eu não abro mão de certas coisas, e você quer viver sem medo? Não dá. O medo é a mesma estratégia do diabo, que tem usado por séculos e séculos. O medo paralisa. Mas eu e você não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, amados, comprados pelo sangue de Jesus. Mas sabe, nós não podemos ficar paralisados, e eu estou compartilhando isso com você, porque às vezes você pode ter esses filtros na sua cabeça. Você Gustavo, mas eu não quero, eu me preocupo muito. Essa é uma reflexão pessoal, foi uma reflexão que eu fiz na minha vida, e eu convido você a refletir. O medo de compromisso com a igreja, com o reino de Deus, com Jesus, vem muitas vezes porque nós estamos preocupados com muitas outras coisas. Só que sabe, meu irmão, você quer ter convicção? Você fala, mano, eu queria ter mais convicção, Gustavo, eu queria ter mais fé. Assuma um compromisso. Você quer ter mais convicção? Assuma um compromisso. Enquanto eu e você não assumirmos compromissos reais na nossa vida, não vamos ter convicção, porque sempre vai ter um plano melhor. Então você quer ter convicção no seu coração, falar, Senhor, eu quero assumir um compromisso, Senhor, de permanecer. Eu quero assumir um compromisso de ser discipulado, de viver na transparência, em sinceridade, na célula, no GCM, no discipulado. Eu quero assumir este compromisso. Sem compromisso eu e você não vamos ter convicção do amor de Deus, e nós vamos passar por muito, muito medo. Mas nós não somos mais escravos do medo, amém? Nós somos filhos de Deus. O terceiro filtro que eu e você podemos colocar é a da falta de identidade. Esse aqui é um pouquinho menor também. Aperta até a cabeça aqui. A falta de convicção de que somos filhos de Deus faz com que percamos tempo desconfiando daquilo que Ele já falou que nós somos. Esse é só um para ilustrar mesmo, não tem nada de diferente nesse óculos aqui não. A falta de identidade faz com que a gente tente o tempo inteiro ser como outras pessoas e experimentar aquilo que as outras pessoas estão experimentando, e não buscamos um relacionamento individual e pessoal com Jesus. A falta de convicção. Gustavo, eu não sei se eu sou filho de Deus. Assuma um compromisso. Eu não sei, assuma um compromisso. Sabe, nós não devemos ser orgulhosos, mas a Bíblia diz que para aqueles que receberam a Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós. E você falar, eu posso vencer essas coisas porque o Espírito Santo habita em mim, não é ser orgulhoso, mas é declarar a sua confiança em Jesus. Agora, às vezes a gente não faz isso. Quando nós temos uma tentação, um medo, uma insegurança, nós nos rendemos a elas. Porque não, eu não consigo. Mas a Bíblia fala que não tem tentação que nos foi posta, que Cristo não nos deu o escape. Toda vez que eu e você somos tentados a cometer um pecado, a sofrer, a nos entregar às vezes para o medo, Deus já nos deu a saída. Mas às vezes porque a gente está sozinho, a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente precisa da comunidade. Por isso nós precisamos de comunhão, da célula, do discipulado.
Isso é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não fica cuidando da vida das outras pessoas, do que você está comendo, está deixando de comer. A verdadeira igreja se importa, olha no olho, é sincero. Nós queremos ser essa verdadeira igreja, gente. Essa verdadeira igreja que experimentou o poder de Deus. Quando nós não entendemos que somos filhos e filhas, e nós ficamos tentando nos comparar com outras pessoas, o medo vem de novo. Ficamos inseguros sobre a nossa própria identidade. Eu não posso orar por aquela pessoa. Por quê? Porque melhor o Arnaldo, né? Melhor alguém mais experiente. Eu não posso orar por aquela pessoa porque eu tenho uns pecados aí que eu não confessei. Não, assim, eu não fiz um compromisso ainda. Então, meus irmãos, você é filho de Deus? Jesus morreu por você. Ele deu a vida por você. Você é cheio do Espírito Santo. Se você viver nesta comunidade e ser cheio do Espírito Santo, você pode orar pelas pessoas. A sua identidade salta. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E aquela eclésia, as portas do inferno não prevalecerão contra essa eclésia. É uma igreja que tem a sua identidade firmada. Esses filtros nos deixam ansiosos e impacientes. Esse filtro particular da identidade nos deixa ansiosos e impacientes com as promessas de Deus para a nossa vida. Devemos descansar no Senhor e confiar como filhos. O filtro da falta de identidade faz com que a gente fique com o nosso coração ansioso. E nós não conseguimos abençoar e cuidar de outras pessoas enquanto o nosso coração está ansioso e impaciente. 1 Pedro 5,7 diz isso: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Ele cuida de mim e de você. E o último ponto, e aqui já encerrando, acho que eu vou quebrar o seu óculos, hein, cara, minha cabeça é meio grande. É o da falta de compromisso. Eu já fui um pouco. Vixe, cara, você é seguida mesmo, hein? Olha. Eu já fui um pouco. Eu resolvi seguir a Jesus. Mas custou muito. Doeu muito. Eu sangrei um pouco enquanto eu estava seguindo a Jesus. Eu acho que isso não é para mim. Eu vou ficar por aqui mesmo. Como esse óculos aqui que eu coloquei do Rick, fica totalmente embaçado. Quando por causa de coisas não resolvidas na nossa vida, nós tentamos servir ao Senhor. Colocar de outra maneira, quando eu e você tentamos servir ao Senhor, mas com muitas marcas no nosso coração, dificilmente isso vai gerar compromisso da nossa parte. Pensemos um pouco no que Jesus sofreu. E se Ele tivesse desistido? Provavelmente nem eu nem você estaremos aqui hoje. Sabe, tem muito evangelho do positivismo. Não, vem, siga Jesus que a sua vida vai ser maravilhosa. Meus irmãos, existe sofrimento quando a gente segue a Jesus. Mas sabe, a recompensa deste sofrimento, porque há uma recompensa depois desse sofrimento, é dada pelo Senhor. Acreditou? Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Estou falando muito rápido? Muitas vezes a gente se machucou com pessoas, ou muitas vezes ficamos frustrados porque Deus não fez da maneira que a gente queria. E a partir desse momento nós saímos e abandonamos o compromisso. Abandonamos o compromisso. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. E se sair um pouquinho da minha zona de conforto, tchau. Quando nós faltamos com compromisso com Cristo, com Jesus, não há poder, não há alegria, não há sinceridade, e sobra medo e insegurança. Porque Deus criou eu e você para a gente viver em comunidade.
é bem melhor serem dois do que um, e isso não é somente ao casamento, mas também diz respeito a melhor serem duas pessoas do que um sozinho. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Isso é determinante para a sobrevivência da igreja. É determinante para a sua sobrevivência como cristão. Eu queria que você eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. Porque é muito, muito, muito difícil nós vivemos com esses filtros tentando ser aquela igreja cheia de poder e corpo de Cristo que Deus está enxergando. Ele enxerga a gente como cheia de poder e como corpo de Cristo. É assim que Deus nos enxerga. Agora, para nós desempenharmos este papel, nós precisamos tirar todos esses filtros. Mateus 5,37, Jesus dizendo: quando vocês disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Jesus é claro. Ele não trabalha com pessoas, ele não desenvolve e desemboca a sua glória, o seu poder para pessoas que não têm compromisso. Seria incoerente da parte de Deus ele chegar e falar: olha, eu vou derramar o meu poder só porque você usa uma camiseta, eu amo Jesus. Incoerente, né? Nós muitas vezes, nós só investimos riquezas, coisas que são preciosas para a gente, para pessoas que têm compromisso com a gente. Imagina o Senhor, Ele faz a mesma coisa. E aqui para encerrar com vocês, uma reflexão simples. Eu fiz essa reflexão no meu coração, meus irmãos, e eu vi que tinha algumas coisas que eu precisava entregar ao Senhor, sabe? E eu queria perguntar para você, de uma forma bem simples: você tem vivido com algum desses filtros? Você tem vivido com medo de se comprometer? O medo da mudança? Gustavo, eu não quero mudar a minha vida. Eu planejei já toda a minha vida. Se eu tiver uma célula na minha casa, vai mudar muito o meu planejamento. Ok. Você quer experimentar o poder de Deus e ser igreja? Vença esse medo. E hoje é noite para você fazer isso, entregar esse medo nas mãos do Senhor. Você está com um filtro de muitas preocupações com as coisas deste mundo. O seu tempo, quando você planeja a sua semana, é primeiro as coisas que você faz para ganhar dinheiro, as coisas para você se sentir bem, para você cuidar da sua saúde, e se sobrar alguma coisa, Deus. Eu e você começamos: o Senhor é minha prioridade, e a partir disso eu planejo. Você tem usado o filtro da falta de identidade, passando muito tempo se comparando, olhando por que você não tem certas coisas, e por que fulano tem, por que Beltrano tem, por que um faz isso, o outro faz aquilo. Você tem passado muito tempo se comparando. O Espírito de Deus não pode habitar sobre você, porque Ele quer tirar esse óculos da falta de identidade e fazer você enxergar quem você é em Cristo. Mas para isso a gente precisa renunciar e reconhecer, porque todos esses precisam de arrependimento. Ou você tem passado pelo filtro da falta de compromisso? Quando eu e você temos falta de compromisso, tudo fica embaçado. Parece até que está tudo dando certo, mas existe um vácuo no coração, uma vontade de: caramba, eu poderia estar fazendo mais, eu gostaria de estar fazendo mais, mas eu não sei como. Sabe, meus irmãos, em todos esses, o primeiro passo é a gente se arrepender. Um texto que eu queria ler com vocês está lá em Efésios 1:18. Deus quer que eu e você vivamos sem filtro algum. Efésios 1:18 e 19 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, sejam abertos, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, abertos. A gente precisa tirar esses filtros, meus irmãos, para que a gente possa ver como Deus nos vê. Assumirmos os compromissos e termos as prioridades que Deus quer que nós tenhamos. Chega de viver uma vida voltada para nós mesmos, porque como diz a palavra lá em 1 João, as coisas deste mundo vão passar, mas aquilo que permanece em Cristo permanecerá para sempre. Você pode ficar em pé no seu lugar? Obrigado, mano. Enquanto nós vivermos com esses filtros, nós não podemos ser a igreja que Deus enxerga e sempre enxergou. Quando Jesus morreu por mim e por você, quando nasceu aquela igreja, Ele olhou para mim e para você e falou: vale a pena, eu vou habitar dentro dele, eu vou habitar dentro dela, e eu vou mostrar para ele as coisas que eu tenho reservado e que eu quero fazer através dele e dela. Mas por conta da nossa vivência, da nossa vida, dos nossos erros, dos nossos deslizes, dos nossos medos, nós colocamos filtros, e a gente começou a perder fé. Essas coisas não mudam mais. Não tem mais poder. Essa coisa aconteceu antes, eu não. E aí a vida na igreja começa a ficar sem sentido. Nós começamos a vir só por vir. Nós não acreditamos mais na célula, no discipulado, na amizade real. Meus irmãos, eu queria, com muito respeito a você nessa noite, convidar você a fazer essa reflexão. Tem algum filtro nos seus olhos hoje? O medo muitas vezes de mudar, a falta de identidade. Você fala: eu não sei quem eu sou, eu passo muito tempo me comparando. Se você tem se preocupado muito com as coisas deste mundo, esquecido das coisas do reino de Deus, ou se você tem faltado com compromisso, eu queria que você fechasse os seus olhos e você colocasse suas mãos no seu coração e você refletisse, você e o Senhor: Senhor, há algo em mim, Senhor, que eu preciso realmente tirar esse filtro, eu preciso entregar, eu preciso quebrar. Enquanto nós vamos cantar, você faz essa reflexão no seu coração. Se você não quiser cantar, se você quiser só refletir, reflita, mas eu queria convidar você a realmente levar isso a sério, porque o poder de Deus está à nossa disposição. Os milagres, libertação, cura, está à nossa disposição, a partir do momento que nós assumimos o nosso papel como igreja. Faça essa reflexão no seu coração neste momento, em nome de Jesus. Prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por